Sistemas de equações com 3 equações e 3 incógnitas. E vamos resolver estas 3 equações com 3 incógnitas pela regra da redução, ou mais comumente falada, a regra da multiplicação. Então, temos 2x menos 2y mais z igual a 6, x mais y menos 2z igual a menos 4 e 3x menos y mais z igual a 6. E dessas 3 equações, precisamos achar o valor de x, o valor de y e o valor de z, que satisfaz estas 3 equações. Então, como visto na aula passada, de 2 equações, vamos pegar uma das equações e multiplicar por um número a qual possamos zerar uma das incógnitas. No caso, se multiplicarmos a segunda equação por menos 2, temos aqui, vamos multiplicar por menos 2. Então, eu vou pegar a primeira equação, 2x menos 2y mais z igual a 6, e vou multiplicar a equação todinha por menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes menos 2z, menos com menos, mais 4z. Que é igual a menos 2 vezes menos 4, menos com menos mais, 4 vezes 2, 8. E vou somar as duas equações. Portanto, vou passar um risco para poder somar as duas equações. 2x menos 2x, aqui eu zero a incógnita x. Menos 2y com menos 2y, eu tenho menos 4y. Z mais 4z mais 5z. É igual a 6 mais 8, 14. E, portanto, aqui eu tenho duas incógnitas. Na sequência, eu vou trabalhar com outras duas equações e isolar também o x, zerar o x. Então, eu vou trabalhar com a primeira equação e com a terceira equação. Vamos colocar que aqui é a primeira, segunda e terceira. Qual número que eu posso multiplicar a primeira equação e qual número eu posso multiplicar a terceira equação para que as duas possam zerar o valor de x? Se eu tenho aqui o 3 e eu multiplicar a primeira equação todinha por 3, eu terei 2x vezes 3, 6x. Menos com mais, menos 2 vezes 3, 6y. Z vezes 3, mais 3z. É igual a 6 vezes 3, 18. E qual é o número que eu multiplico a terceira equação para poder isolar o valor de x? Se eu tenho 3 aqui, qual é o número que eu irei multiplicar para poder ser igual a menos 6x e eu isolar esta incógnita? Então, se eu multiplicar a equação toda por menos 2, eu vou conseguir zerar o valor de x. Então, eu tenho 3x vezes menos 2, menos 6x. Menos y vezes menos 2, menos com menos mais, 2y. Z vezes menos 2, menos 2z, que é igual a 6 vezes menos 2, menos 6 vezes 2, 12. E da mesma forma, eu vou calcular a soma das duas equações. 6x menos 6x, zera aqui. Eu devo 6y, eu ganho 2y, eu fico devendo 4y. 3z menos 2z mais z é igual a 18 menos 12, 6. E desta forma, eu trabalharei as duas equações em um outro sistema para achar o valor de y e z. Então, eu terei menos 4y mais 5z é igual a 14. E eu tenho menos 4y mais z é igual a 6. Eu tenho esta equação e esta equação. E vou trabalhar com as duas equações para isolar ou o y ou o z. Então, aqui, vejamos. Se eu multiplicar a segunda equação aqui por menos 1, eu posso perceber que aqui eu terei mais 4y. Menos 4y mais 4y eu consigo zerar. Então, aqui eu copio novamente, menos 4y mais 5z é igual a 14. E eu aqui multiplico a equação toda por menos 1. Menos 1 vezes menos 4y, 4y. Menos 1 vezes z, menos z. Menos 1 vezes 6, menos 6. E, novamente,
eu calculo, eu somo as duas equações. Então, se eu somar as duas equações, 4y menos y, eu zerei o y. 5z menos z, eu tenho 4z. É igual a 14 menos 6, eu tenho 8. Z é igual a 8, que divide 4. Z é igual a 2. Então, meu valor de Z é igual a 2. Se eu sei o valor de Z, eu posso voltar em uma destas duas equações que eu tenho aqui e substituir o valor de Z. Vamos pegar esta primeira equação, então eu tenho menos 4y mais 5z é igual a 14, menos 4y mais 5 vezes o valor de Z, que é 2, é igual a 14. Menos 4y mais 5 vezes 2, 10, que é igual a 14. Menos 4y é igual a 14, o 10 é positivo, ele passa como negativo. Menos 4y é igual a 14 menos 10, eu tenho 4. Eu posso concluir que y é igual a 4, que divide menos 4. Menos 4 aqui multiplica, ele passa dividindo. E o meu y é igual a menos 1, mais com menos, menos, 4 que divide 4, 1. E eu tenho o valor de y. Se eu tenho o valor de x e eu tenho o valor de y, eu consigo achar agora o valor de x. Vamos apagar aqui para poder desenvolver o valor de x. Achando o valor de y e z, eu vou pegar qualquer uma destas equações e vou substituir o valor de y e z e achar o valor de x. Vejamos aqui que a segunda equação é a mais fácil. Tenho x mais y menos 2z é igual a menos 4. X eu vou descobrir, mais o valor de y, que é menos 1, menos 2 vezes o valor de z, que é 2. Igual a menos 4. X mais com menos é menos, menos 1, menos 2 vezes 2, 4, que é igual a menos 4. Se eu vou achar o valor de x, então eu tenho que isolar o x. Tenho este menos 4 que já está nesse membro, o menos 1 ele vai passar como positivo e o menos 4 ele vai passar como negativo. Menos 4 mais 4, zera. Portanto, o x é igual a 1. Portanto, os valores x, y e z satisfazem o sistema linear dessas três incógnitas são o valor de x, que é 1, o valor de y, que é menos 1, e o valor de z, que é 2. Esses três valores satisfazem as condições desse sistema de equações. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tariasplus.com.